E tá tudo bem? Tudo certo, tudo Que, ótimo. que bom. É, então vamos lá, Raquel. Eu Uhum. queria que você. A gente vai falar do lançamento, né, agora para o dia 12, mas eu queria primeiro que você falasse um pouquinho do que você já tem publicado, né? E aí depois a gente entra aí na onda do Maíra para apresentar para o Uhum. pessoal. Legal, legal. Bom, então, eu sou jornalista, trabalhei mais de 20 anos na editora, editoras grandes de São Paulo, Abril. Bom, não existe mais, né? Esse foi um tempo bacana. Infelizmente, infelizmente. Mas eu sempre gostei de escrever. Meus textos sempre foram muito grandes, tinha sempre que cortar um monte. E quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu escrevi Maíra. Na verdade, foi minha primeira Olha, história. Só olha. que na época eu ofereci, acho que era um concurso desse de literatura, algo bem grande. E não foi selecionado, obviamente, né? Imagina, né? Já, primeiro já achar que a coisa ia acontecer. Eu pensei, bom, de repente não é muito minha praia, e engavetei o projeto. E ali ficou. Entendi. Muito tempo depois, eu fui trabalhar num herbário. Eu estava pensando em mudar de área e queria aprender a lidar com as ervas. E lá aconteceu um Todo episódio. jornalista, em algum momento, desculpe te interromper, mas acho que todo jornalista, em algum momento da vida, pensa em mudar de área. Com certeza, com Como certeza. jornalista, minha filha, eu padeço das mesmas questões, assim. Mas vamos lá. E aí, a E questão do herbário, que fim aí levou? eu queria morar na roça, né? Então fui trabalhar no herbário e aconteceu de fato do minhocário, que lá, né, tinha um minhocário bem grande para poder ter um humus bom para a terra, e as minhocas fugiram. Efetivamente, minhocas fugiram de um minhocário. E aquilo eu achei intrigante e resolvi criar uma história em cima disso. E virou o livro A Fuga das Minhocas. Quer dizer, a gente já escreveu sobre ele também, no livreiro. Que é um Muito que fala. É um livro, digamos, que é mais usado em projetos de educação ambiental. Ele tem uma pegada mais séria, né? E fala de um tema que é pouco comum, que é a compostagem, porque as pessoas sabem lidar bem com os resíduos sólidos para reciclagem, mas não com os orgânicos em geral. sem dúvida. E É. aí a O fuga das Brasil é minhocas o país, por exemplo, ajudou que muito. mais recicla latinha de alumínio, né? Isso já meio que está mitigado, mas a questão dos orgânicos realmente É, é uma questão que poucas pessoas usam o orgânico para gerar adubo, né? Para fertilizar as plantas, enfim, ainda é pouco usual mesmo você ver as pessoas, né, fazerem compostagem em aham, casa. exatamente. E aí o livro ele faz com que as crianças tenham simpatia pela minhoca, pelos pequenos seres da terra. Então cria um vínculo muito gostoso para trabalhar em escola, principalmente. Eu Sem adoro, dúvida, adoro sem ir para a dúvida. escola. Eu acho que é uma questão também que tem que vir desde cedo, né? Essa questão da consciência ambiental, né? Do cuidado com a Uhum. terra, do respeito à natureza, enfim. Tem que vir desde de pequeno mesmo, para a gente poder ter as mudanças que a gente precisa para o mundo, né? De Com fato. certeza, Juliana, sim. E acho que o desafio é falar sobre esses temas de uma maneira gostosa, né? Que não fique aquela sensação de, ai, vou ter que aprender sobre isso. Não, é quando o Hum, aprendizado vem de uma maneira natural, prazerosa. Sim, sem dúvida. E foi uma edição sua também, A Fuga das Não, Minhocas? nesse foi com a editora Nova Alexandria, em São Paulo. Uhum. E foi muito bom, mas também quando terminou, eu ganhei o distrato, né? Eu optei pelo distrato e depois eu reimprimi de forma independente. Ah, legal. Então Então, se agora as eu tenho. pessoas quiserem conhecer as escolas, elas entram em contato direto contigo atualmente. Aham, isso aí, exatamente. É, Depois, no finalzinho do nosso bate-papo, você deixa os contatos, né, para o poxa, pessoal saber como te procurar, obrigada, com o maior tá? prazer. Aham, E aí, depois veio o Maíra, na verdade, veio antes, né? Mas a é. edição, a Depois do publicação depois. o Fuga tem já uns 10 anos. E aí, há um tempo atrás, teve uma viagem em família. E a minha filha, que na época tinha 8 anos mais ou menos, ela enjoava muito na serra.
E Como aí, a para minha. distrair, eu comecei a contar uma história, inventei uma história na hora. A gente estava descendo, era na Espanha, Sierra Nevada, Uhum. e, e, e foi assim, era muito lindo e muito inspirador. Então, na mesma hora, vieram os bonecos de neve, os esquiadores, os personagens todos. Assim, eu criei a história em 10 minutos. E Uau! quando a gente chegou numa cidade, a gente entrou no mercado e eu falei, meu Deus, o personagem que eu acabei de inventar, ele tá ali. Era o Olaf. O Ah, Olaf como assim, pra mentira! O mim, lápis da Frozen era para mim era o meu boneco de neve, era aquele, assim, foi era aquele. um Aham. encontro delicioso. Eu falei, bom, ok, uma hora. O meu personagem já ganhou forma, mas uma hora ele vai virar livro de qualquer maneira, né? Aí, Aham. novamente, passa um tempo, você oferece para as editoras, é um processo bem demorado, né? Sempre que me É, perguntam como é que é publicar um livro, é muito mais do que uma gravidez. É anos, às vezes, que você fica, né? Até conseguir essa parceria, achar o ilustrador. É um trabalho de equipe, não é um trabalho solitário. Quer é dizer, no caso verdade. de livro para criança, né? Uhum, com Aí certeza. tentou a Bambolê, uma editora do Rio, e quando ela me apresentou as opções de ilustrador e eu conheci o trabalho da Andréa Vieira, foi assim, amor à primeira vista. Que Ela é legal. fantástica, fantástica. Então, eu tive o prazer de começar um livro da estaca zero, assim, praticamente, em parceria com ela, com a editora. Foi um processo completo. Que Diferente de bacana. Fuga das Minhocas, que eu encomendei para Orlando as ilustrações, ele entregou, mas também tirou, né? Terminou o trabalho dele, ele passou a Uhum. bola. Andréia não, Sim. Andréia é parceira até hoje. Ah, legal. Que bom. Então rendeu bons frutos, né, até hoje. Aham. E E ela continua conta. na mesma editora? Tem. Não. Aí a Bambolê, as editoras agora estão muito instáveis, né? Porque as livrarias fecharam, então O mercado está muito, muito complicado, né? Já isso já é está. difícil, né? Já é. A verdade é que já é um mercado difícil, a beça. Agora, com essa crise toda, O que era ruim ficou pior. ficou Ficou pior, pior. sem É. dúvida. É. Mas se a gente também não vai tocando nossos sonhos, não vai acreditando no nosso trabalho, né? Fica mais parado ainda. Então, apesar de tudo, eu decidi lançar o livro em plena pandemia e imprimir por conta própria. Ele também foi bem na cara e na coragem, acreditando no produto. Porque eu Sim, acho que é legal, sim. com certeza, com certeza. E como é que você enveredou para esse lado da literatura infantil? Você tem algum livro publicado para o público adulto? Não, você já começou direto com o público infantil. Não, eu fui durante mais de 10 anos, eu fui da Sociedade Vegetariana Brasileira, da SVB. E aí Uhum. criamos livros aí bem bacanas, que foram os impactos ambientais da produção de carne, livretos explicando a alimentação vegetariana, livros de receitas, que na época eram bem raros, assim. Bem O Festa raros, é. Vegetariana é um livro que até hoje vende muito bem, sai do feijão Legal. com arroz. Sim, Então, eu sim. comecei, e para a empresa também, já, aí, livros sobre escola, mas a Escola Saci, que fez 50 anos, foi um trabalho lindo. Eu estou Uhum. aberta, escrever é a minha vocação. É, exatamente. Acho que não tem. Ainda mais a gente que é jornalista, né? A gente escreve de um tudo, na verdade. Eu, particularmente, já trabalhei em editoria de economia, de cultura, enfim, a gente tem que se reinventar. Depois sair para a área de comunicação empresarial, enfim, trabalhei para empresas de diversos segmentos, então, realmente, escrever é um ofício, né? E a Ah, gente realmente escreve sobre tudo. É uma delícia contar histórias, né? Sejam é. elas, né, de diversos aspectos. Sim, pode ser E uma empresa pode ter uma história interessante, sempre tem. sim, sim. A gente
indo atrás, né? É, Garimpando, sempre encontra bons personagens e boas histórias. com certeza, com certeza. Uhum. Também compartilho da mesma opinião. E a questão do livro infantil, ele veio com a sua filha ou não? Não, né, nem, ainda não. A Fuga das Minhocas foi realmente esse episódio que suscitou e Uhum, eu escrevi e aí depois eu fui atrás das editoras. Não, tá. depois, quando aí que foi legal, assim, depois que a Chantal nasceu, aí eu passei a conhecer melhor os livros, a entender a dinâmica, a linguagem. Sim. Por isso que eu vejo que o Fuga das Minhocas ele não se enquadra no livro infantil tradicional, porque tem muito texto. Uhum, Já o Pablo, ele tá bem, assim, é um livro que vende bem em livrarias. sei. No Fuga das Minhocas, não. Não, E ele é também é mais, legal. digamos, mais didático, né? Tem uma pegada mais didática. É. Entendi, entendi. E você foi uma criança leitora? Então, aí é que tá. Não, eu não era muito de ler, mas eu adorava escutar histórias. E o meu Hum. pai foi um grande contador de histórias. Ah, que legal. E Esse é eram que é o histórias que ele inventava ou livros que ele lia para você? ele inventava, ele gostava de Olha. inventar na hora. E E aí você ele não chama. tem vontade de pegar uma história dessa dele e criar? Você lembra dessas histórias, de repente transformar em livro? Então, justamente, agora está o gancho para o livro Maíra. Ele, Aham. na minha casa, tinha os livros do Darcy Ribeiro, Maíra e o Irá, que não são Olha, mitos. São histórias antroposofia, é outra outra pegada. vibe. Tem nada a É, ver com livro para criança. Mas ele usou o nome do personagem e transformou numa indiazinha, a Maíra, e sim. o amiguinho, o Irá. Então Que ele legal. só pegou a inspiração do Darcy Ribeiro para criar os personagens. E aí, Uhum. ah, várias aventuras da Maíra e do Irá na mata. E, Uhum. e isso me acompanhou, né? A minha irmã, a Laura, durante toda a nossa infância. E Que aí, legal. quando a minha mãe engravidou, surpresa, quando a gente eu estava com quase 11 anos, eles perguntaram que nome que a gente sugeria para a criança, para o bebê. E a gente sugeriu Maíra. Ai, que bacana. Aham, Então, por tem uma conta do pegada de livro. história pessoal total, né? Deixa eu mostrar o livro para o pessoal ver. É uma graça, as ilustrações são belíssimas. Do Fernando Zenchou. Uhum. Muito lindo. Foi uma grata surpresa receber Ah, o que bom. livro. Fico Foi super muito bom. feliz. É porque às vezes a gente recebe o release, só que a vivência da leitura, eu acho que é Aham. tão maior, né? E as percepções e como aquilo impacta na gente, que eu acho que é muito mais profundo, né? Do que o release que a gente recebe, que é Aham. óbvio, também dá um direcionamento, mas Aham. ler é muito mais gostoso, né? E É. aí, e aí me conta, aí você vai fazer o lançamento dele agora dia 12? Como é que vai É, ser esse lançamento? a gente mudou a data porque eu considero que dia 12 seria muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, vai ser Entendi. dia 15 e ao longo Uhum, da semana que vem vai ser uma parceria com a Sur Livraria, que é daqui de Florianópolis, né? uhum. Acho muito importante assim a gente fazer a coisa local. O Fernando mora aqui, Ora ah, aí. então quem diagramou, meu marido que é designer, mora aqui também. Então a gente Uhum. poder, sei lá, quando tiver algum evento, quando as pessoas voltarem a se encontrar, né? É. Poder, de repente, estar a equipe toda falando sobre o livro. Que quando eu vou nas escolas, as crianças muitas vezes querem saber, mas você desenhou? Como é que fez? E como é que publica? Tem essas curiosidades. E aí a editora pode estar presente e explicar, né? Acho que isso enriquece É. muito. A Fátima está dizendo aqui, quando a gente conhece a autora, o livro fica mais emocionante, Ai, né? que legal. E é.
E é bacana, ó, eu acho que é dia 17 que ela tá falando no lançamento aqui, ó, a Olha, sua livraria. É, dia aham. 17 então. E aí vai ser uma tarde de autógrafos, uma noite. Como é que vai ser o formato no meio dessa pandemia? E como é que vocês estão pensando esse Vai, lançamento? vai ser virtual também. Então, eu vou Virtual? fazer as dedicatórias e Hum. a Su vai enviar para os leitores aqui da ilha. Ah, que bacana. Que Esse legal. vai ser o nosso evento. Aí, ao longo dessa semana, algumas conversas também com a Miriam. E, enfim, ver o que for surgindo também, as outras possibilidades, por enquanto, virtual. E, assim que Sim, possível, estar presente também nas escolas. que bacana. E aí você me falou que tem os Machacali, que fala? É, os Machacali. Aham, Machacali. Machacali. Isso. Como é que foi essa descoberta desse grupo indígena? Conta um pouquinho como é que foi essa história. Aham. Porque, para Então, o pessoal entender, a parte da venda, né, vai exatamente. ser, vai ser revertida para ajudar essa tribo. A Maíra é uma história de uma indiazinha, como a Raquel já falou, então ela me disse que a Maíra acabou encontrando a tribo dela, né? Uma Xacali. Então, eu queria entender como é que foi esse encontro, e como é que você vai contribuir para a realidade Isso. dessas pessoas, né? Foi mesmo um encontro para mim muito marcante, porque eu queria fazer essa parceria e não sabia ainda aonde. E aí eu estava justamente começando a mandar livro para as pessoas pelo correio, quando uma amiga me passou o contato, dizendo que são quatro, né, grupos, ficam próximos até o Antônio, em Minas Gerais, norte, quase Bahia, e é um grupo que está vulnerável desde sempre. Desde sempre, eles estão passagem do ouro, a escravidão, enfim, toda a história que a gente já conhece, e são resistentes. E uma das resistências mais, eu acho, impressionantes é na língua. Eles continuam Nossa, sendo alfabetizados na língua machacali, até acho olha, que 13, 14 anos. Então, quando eu soube dessa história e que nesse momento da pandemia a bolsa que eles recebiam já tinha sido cortada pela metade, eu falei, bom, é agora que eu vou entrar em ação. E aí a Roberta, que faz a ponte, né, porque eles também estão completamente isolados, mas ela e o irmão, que são da FUNAI, conseguem fazer essa aproximação para levar as cestas básicas, levar o apoio e pegar o artesanato. Eles estão fazendo também coisas muito lindas para ajudar nesse momento. Então, eu estou revertendo 100% do lucro para eles e comprei também alguns detalhes, assim, enfeitinho de cabelo, colarzinho, coisas bem simples que talvez mais para frente possa fazer. Ah, leva o livro e ganhe, compra as duas coisas, legal. um pacote Você para. sabe como é que faz para ajudar, para outras pessoas também se engajarem na causa e conseguirem ajudar? Com certeza, com certeza. Não sei se a Roberta está participando, eu convidei, mas é ela que está fazendo essa ponte. E no Instagram, tem ali o cartazinho deles também, no meu Instagram, com o contato dela, com assim, a foto de algumas peças. Uhum. É só entrar. E as peças são lindas, tem isso também. Você ajuda e ainda ganha Sim, coisa muito, muito bem feita. que Uhum. legal. E me fala mais um pouquinho do Maíra. Como é que foi esse processo todo? Você falou que escrever um livro, ainda mais um livro infantil, não é um trabalho solitário, né? É um trabalho em Aham. equipe. Acredito que Aham. para o Maíra também você tenha tido aí o apoio e a participação de uma equipe do seu lado. Como é que foi Uhum, esse uhum. trabalho? O primeiro foi quando eu resgatei esse texto e eu reli e falei, puxa, bacana a história. Primeiro eu enviei para a Maíra, a minha irmã, que hoje tem já 40 e tantos anos, né? Aham. Então, foi acho que para ela um barato, assim, de repente até mostrar para as filhas dela, porque ela, Maíra, se questionava, né? Ai, por que que meu nome é assim? As pessoas acham que é Maria, acham que é Mayra. Na Oh, época, né, 79,
não era um nome muito comum. Inclusive no Verdade. IBGE, você pode ver, né, quando é que o seu nome se torna mais popular ou menos popular. E em 79 não era nada comum. Nada popular. Uhum. Depois, eu acho que em 90, 95, deu uma subidinha. E, Aham. então, na época, o nome dela era incomum. Hoje, Uhum. tem tantos nomes tão mais incomuns do que Maíra, né? Com certeza, com certeza. Ah, Mas aí uma dúvida que ela tinha, né, da origem do nome. Ela gostava do é. nome? Não gostava? Eu acho que é como toda criança, em algum momento acha ruim, depois se identifica. E, Uhum. então, hoje eu acho que ela gosta do nome dela. E eu acho que combina com ela. Não sei, ela não Aham. me falou. Eu sei que quando a minha filha nasceu, ela falou: Olha, você escolheu um nome que todo mundo vai perguntar. Chantal. Ai, como é que escreve? Ai, vem de onde? Ai, é indiano. E de É. fato, na maternidade já me perguntaram por que Chantal, o que que significa Chantal. E Então, aí, o que que significa Chantal e por que Chantal? Já que estamos falando de origem de nomes. bom, primeiro porque eu achava que era um menino. Eu não quis saber o sexo do bebê. E aí, uma Aham. semana antes, a gente, meu Deus, e se for garota? E tem uma amiga que é poeta, chama Chantal Castelli. E ela é Uhum. linda, assim, uma pessoa muito iluminada. E aí, de repente, eu falei pro meu marido, pro Jean, ele falou, poxa, eu gosto, eu gosto. E eu também gosto. Fechou. Então, Chantal, que Aham. vem de chanter, que é cantar, chant é canto. Isso. E eu acho que os nomes puxam, assim, ela tem uma voz maravilhosa, super afinada. Olha que legal. Eu acho que essa sonoridade do nome, de certa forma, compõe com a Conhecia. personalidade. Então combina super com ela. Combina, eu acho, combina muitíssimo com ela. E ela Ah, gosta também do nome? agora gosta também, ela gosta. Também teve uma época que achou estranho, mas Aham. agora gosta. Mas falando em nome, você que tem cachorro, e a minha cachorra já faleceu, mas quando a gente pensou em adotar, a gente pensou, que tal de tsunami? Aí depois pensei, não, não, porque ela vai ser um tsunami. Vai ser no final. É verdade, é verdade. Né? É. O nome que a gente escolhe, É. muitas Eu, vezes tem a eu ver. tenho, eu tenho três, na verdade, né? E um deles, o meu segundo, adotei uma agora na quarentena, a terceira. Mas o meu segundo é um cachorro grande, aí eu botei o nome de Odin, né? Que é um deus supremo nórdico, né? E ele é Odin total. E assim, é o rei realmente. E eu conversando reclamando dele, né? Porque, enfim, ele era filhote, ele fazia o que ele queria, era do jeito dele, e eu ficava louca, enlouquecida. Ele falou, mas também você botou o nome de Odin, que É, aham. esperava? Falei, é verdade, é verdade. Mas, e realmente, eu também acho que essa questão do nome tem algo aí de energético, alguma coisa que a gente não explica, mas que parece que influencia realmente, né? E, mas voltando para o Maíra, a questão da arara branca, fiquei curiosa também, Aham. com a questão do Pois é. pássaro nessa cor, né? Isso veio de onde? Na ocasião, eu simplesmente inventei o bicho. Aí depois eu fui Entendi. pesquisar e ela existe. Essa arara Mentira, existe. existe mesmo? Uau! Ela é muito rara. É como se Aham. fosse. Acho que se chama canindé. É como as pessoas, né, que não tem pigmento no cabelo, lá no Uhum. rosto e tal. Digamos, uma deformação genética. Albina. Ela é Isso, tipo isso, uma isso. albina. É um tipo. Ela não é totalmente branca, ela tem umas partes amarelas. E o ilustrador fez esse detalhe, né, do Fez. amarelinho. Isso, Uhum. isso. E o ilustrador, você já conhecia ele? Já, Não, já conhecia o trabalho dele? Não? Como é que foi não. esse encontro? Aqui em Florianópolis também, que aqui no sul da ilha tem uma livraria, aqui no meu Uhum. bairro mesmo, uma só. Então todo mundo conhece, né? E eu sou
completamente apaixonada, e conversando com a livreira de lá, a Tati, ela mostrou o trabalho dele, do Fernando. E aí eu descobri Olha, que ele era meu vizinho, estava a 4 quadras da minha casa. gente, que barato. Feliz coincidência, né? Foi. E ele é artista plástico e começou a enveredar nessa área. Então, Foi para o ele quê? também foi um sucesso. Essa técnica que foi das ilustrações dele, porque é meio aquarelado, né? Aquarela, aquarela, totalmente aquarela. As pranchas os originais são lindos. Aqui, vou Ele é um mostrar para você. trabalho super caprichado. Uhum. Muito É bonito. artista, artista mesmo. Mas também Sim. é um artista que também está aprendendo, né, a como transformar, Uhum. né, a arte nessa linguagem. E aí entrou o trabalho do Jean, que mega revisteiro como eu, né, mais de 20 anos também trabalhando em revista e que tem esse olhar, né, da suíte, enfim, da identidade visual. E ele Uhum. colaborou muitíssimo. E o fato de ser marido é maravilhoso, né? Tá quase Com pronto indo certeza. para a gráfica, aí já pensando bem, será que não dá para... Aí dá para abusar bastante, né? Ah, e Muito eu sempre bom. assim, aquele rosinha, será que não pode ser mais alaranjado, né? A gente sempre abusa da arte, né? Com certeza, com certeza. E conta um pouquinho mais assim das perspectivas, projetos, o que que você tem em mente? Ah, eu quero sempre estar em escola. Eu acho que é o melhor local justamente para incentivar a leitura, incentivar o amor ao livro, incentivar a produção, porque numa dessas sempre tem, né? Termina a conversa, a palestra e tal, chega um meio timidozinho, então, eu tenho uns poemas, então, eu queria escrever um livro, como é que faz? E poder incentivar, isso é maravilhoso. Ninguém se... Aqui para mim, para vocês. A gente é uma longa, longa jornada, mas a gente começa a escrever escrevendo e começa a escrever bem lendo. Se você Verdade. ler bons livros, a grande fonte, eu acho. É. Hoje você é uma leitora voraz. Você falou Sim, que sim, na sim, sim. infância você era mais ouvinte, né? Hoje Gibi, você A infância, hoje eu sou voraz. Eu, quando termino um livro, eu sofro. Sou órfã. eu fico assim também. Gente, alguém está me Ah, ouvindo? ah. Tá me ouvindo, Raquel? Porque eu Sim, acho que sim, você estou deu, sim. você deu uma travada para Ah, mim. tá, tá. Estou ouvindo sim. Ah, Mas é isso. O livro é um mundo, é um mundo. E a gente tá deixando de valorizar algo tão precioso, é né? verdade. É É, verdade. às vezes a pessoa compra uma porcaria made in China que vai durar um mês e não compra um livro porque acha que é caro. Não, não é. E dura tanto, tanto. E a criança, ela vai ler aquele livro 100 vezes, ou vai pedir para você contar a história 100 vezes, De né? Então, novo, e de gente, novo, e de novo, né? é. E essa troca nas escolas deve ser muito gostosa mesmo, né? De ver como é que a tua história impacta na criança, né? Exatamente. Às vezes a criança vê coisas no livro que a gente nem pensou originalmente, né? Exatamente. Deve ser bacana essa Aham. troca, né? É muito, muito enriquecedora, com certeza. E É o aí você melhor. costuma fazer, enfim, visitar as escolas aí em Floripa, ou já aconteceu também de você ir para outras cidades? Sim, quando tem convite, se é acessível para mim, eu vou a São Paulo com facilidade. Minha família de Minas também eu posso ir. Né? Eu quero ir, quero também estar com os Machacali, né? Quando tudo isso Pois é, terminar. pois Os é. livros foram enviados para lá, eu quero visitar Já também. foram enviados? Já, já. Aham, já Ainda não recebi. receberam lá. Você já tem algum feedback de como eles Não, ainda receberam a não, história? ainda não.
Porque a Roberta recebeu, aí para levar até a tribo tem todos esses protocolos. Eles aí, acho que os grupos ainda não receberam. Ela é que está com os livros. Entendi. Aham. E aí, fora essa questão de você estar mais nas escolas, tem outros projetos em mente, o lançamento de outros livros, não só livros infantis, mas de repente Ah, livros. já tem história, já tem a questão do nome, né? Quando eu vi que Maíra trazia essa curiosidade em relação Uhum. aos nomes, eu estou com vontade de escrever agora um livro de contos só sobre nomes. Olha que É legal. impressionante, Juliana, quando você puxa esse assunto, o que tem de história relacionada a nomes. É muita gente ou porque, por exemplo, eu tenho a avó do meu marido, Clarice, vó Clarice, vó Clarice, vó Clarice. A vó Clarice morreu. Aí eu fui uma das primeiras a chegar no velório, falei, errei de cemitério, não deve ser esse, deve ser o outro. Porque estava escrito Oscarlina. Olha. Já, eu estou no lugar errado. Não, não, é aí mesmo. A mãe decidiu que a filha se chama Clarice. E o pai quis homenagear os padrinhos Oscar e Lina. Que linda, Oscar linda. E registrou. A mãe falou: não, é Clarice. E só chamou de Clarice a vida toda. A vida toda, né? E quantas Incrível. histórias tem assim do gênero? Eu tinha uma bisavó minha se chamava Argentina. Argentina era o nome dela. Aham, Só que eu cresci ouvindo Noca. Para mim, minha bisavó era Noca. Vó Noca. aham, Cara, quando eu descobri que o nome dela era Argentina, não fazia conexão, sabe? Não tinha aham, conexão. Então, assim, tem umas histórias incríveis. E era Noca porque chamavam de Argentinoca, e aí ficou Noca. aham, Agora, aham. por que que botaram o nome dela de Argentina, realmente eu não sei. Vale Mas, averiguar, né? é, é. Mas realmente, assim, junções de nomes, né? Nome do pai com o nome da mãe. E aí saem É. coisas incríveis, assim, né? Que a gente Aham. haja criatividade. É No muito livro eu coloquei, uma parte de curiosidades, eu pincelei isso. algumas, porque se você quiser vai. Ah, inclusive, ó, essa Top Secret. Quem É. escreve aqui o textinho no livro é o Leonardo Boff. E eu achei sensacional também, aqui, ó. Aham, pois é. E, o- Capa. E aí, o de dentro também? oi? Esses textos também não, né? Só a Não, contracapa que não, eles não, não. O fizeram. O Leonardo só fez. Ah, desculpa, esse aqui eu peguei o livro errado. O Leonardo é que fez o do Maíra. Eu peguei o livro Do do Paulo. Maneiro, isso, isso. E o Leonardo, ele quando ele foi entrar para a ordem, ele era frei, né? Agora não é mais, Sim. mas ele era frei. Quando ele foi entrar, ele teve que mudar de nome. Já foi? Só que o nome dele era Genésio. E quando falaram o seu nome vai ser Leonardo, ele, meus preces foram ouvidas, minhas preces foram ouvidas. Gente, que história maravilhosa! Ideia, top secret total mesmo essa história. Aham. Ai, muito bom. E aí você, Raquel, tem a Maíra e você tem mais uma irmã, Laura. Aí, Laura. Laura o nome mais Aham, comum. mais comum, com Aham. certeza. Muito legal. Adorei conhecer o Maíra. O Fuga das Minhocas também já conhecia. Você tem aí o Fuga das Minhocas para mostrar pro pessoal, a capinha dele? Tá sem ele aí? Não, depois eu coloco. Mas está no Instagram, para quem Tá quiser no dar uma Insta, né? olhada. Hum, Tem as ilustrações do Orlando Pedroso, maravilhosas. que bom. E sua filha, agora voltando à questão das leituras, que eu gosto muito de bater nessa tecla Hum. da questão da leitura na infância, Aham. né, da importância disso.
a gente forma um público leitor oferecendo, né, Com certeza. a experiência. Não É. adianta, quem não teve essa experiência na infância, é muito difícil você perpetuar isso, né, Uhum, para teus uhum, filhos, para os seus netos, enfim. E você, com toda essa pegada uhum. jornalística, que adora escrever, você conseguiu cultivar isso também na sua filha? Ela era uma criança leitora? Eu sou muito grata por isso. Eu acho que dois fatores ajudam. Um, ter livros em casa, né? Sim. Essa coisa, eu achava fascinante a biblioteca dos meus pais. Lindo, eu achava lindo aquilo. Pegava às vezes livros, eu não entendia nada, mas eu achava, ai, saboroso, assim, intrigante. Então, ter livros em casa e desde pequeno contar história. Então, eu fui uma grande contadora de histórias. Sempre, sempre. Antes de dormir, religiosamente, contei histórias. Claro que Branca de Neve contei 1.227 vezes. E fui inventando também algumas histórias para ela. E ao longo ela foi crescendo e sempre com os livrinhos e tal, que ela gostava, muito gibi. Gibi, Agora, né? quando eu fui oferecer, ela foi resistente, assim, tipo, ah, não, isso é chato. Então, é uma dica, eu acho preciosa. Leva numa livraria boa, onde Boa. tem um livreiro, uma livreira que saiba, né, apresentar os livros. E foi isso que aconteceu. Aqui em Florianópolis, a Tati, da letraria, ela foi mostrando os livros de uma maneira tão sedutora que a Chantal falou, tá, eu acho que eu vou experimentar, acho que eu vou experimentar esse. E aí acho que começou com Pilar, Ah, Pilar é né? sensacional. Sucesso absoluto, né? Super Sucesso fofa. E aí tem a coleção, aí você se encanta pela absoluto. personagem, vai na coleção inteira. Aí É, dali do Pilar, daqui a pouco a criança cresce e fala, bom, agora o Pilar está meio infantil. Aí vamos na letraria. O que que a Tati tem a oferecer agora? é. Aí a Tati ofereceu Bússola de Ouro. Eu acho que Esse é não esse o conheço. nome. Ah, também são dois, eu acho. E aí você entra no, aí começa no universo mágico, né? Aí já começa aquelas aventuras, aqueles personagens idílicos. Foi Isso, muito isso. bom. E aí entramos em Percy Jackson. Percy E os Jackson heróis do, sucesso. e os heróis do Olimpo. E é uma coleção incrível, enorme, né? Então, quando você se apaixona pelo personagem, vai embora. E riquíssimo, é riquíssimo. Agora eu tenho uma leitora particular, então quando eu vou para o jardim ou para a cozinha, ela lê para minhas aventuras. Já conheço Olha, todo mundo. Eu sou amiga do Léo Valdes, que é o meu preferido. que barato, que legal. E ela tá com E que idade? ela tem 14. Torres, E eu bacana. recomendo muitíssimo, muitíssimo, que é bem escrito. O Legal. Rick realmente. E é muito lindo, porque ele começou a escrever para o filho dele, tinha dislexia, déficit de atenção, não se enquadrava na escola, não tinha amigos, ele era um menino problemático. E ele Uhum. criou o personagem para o filho. Olha que legal. Então, é um livro que, além de tudo, ele acolhe todas aquelas crianças que se sentem desajustadas, né? Sim, Ela sim. percebe que, opa, posso ser um semideus. Imagina. Pode ser o que quiser, na verdade, né? É É, muito importante a gente manter sempre dentro dos pequenos e da gente também, né? Da nossa criança também, né? Interior, é. né? Uhum, Legal. uhum. Maravilha. Você quer deixar mais alguma fala? Deixa os seus contatos para o pessoal também Uhum. poder, enfim, entrar em contato contigo para ver essa questão dos seus livros, né? Já que o Aham. Maíra é uma edição sua, né? Sim, sim. Sim, Deixa os contatos. agradeço muito essa oportunidade, agradeço a todos que estão aqui presentes. Quem for de Floripa, tem a Sur, né? A Letraria, duas livrarias muito bacanas, e a Casa de Ana, que também abriu espaço para a gente, que tem artesanato brasileiro e também aqui da ilha.
e agora com um espaço para criança, que é a Daninha, então bonecos e também toda a questão cultural, e abriu espaço para os livros. Então também mega agradeço a Casa Diana. E espero em breve ter outros pontos de venda também no Brasil. Enquanto isso, eu mando pelo correio para quem tiver interesse. E é só entrar no meu Instagram que tem ali os livros e meu contato. Bom, Arroba Raquel Ribeiro, escritor. escritora. Isso. Aham. Muito bom, Assumi esse Raquel. lado. E o que eu posso pedir, assim, sugerir a todos é que para quem é mãe de criança pequena, conte histórias. Com Conte histórias. certeza, E se a criança sempre. for maior, leve numa livraria, leve numa biblioteca, né? É Ainda verdade, temos muitos. Uhum. com certeza, que bom. Queria super agradecer a tua disponibilidade, agradecer a presença de todo mundo que acompanhou esse bate-papo tão bacana, né? E a gente, eu e Geisa, estamos com esse perfil com livrarias porque a gente acredita nisso que a gente conversou aqui, né? Que o estímulo da a leitura tem que vir desde cedo, né? Isso. Fomos crianças leitoras, somos mães de crianças leitoras, e eu acho que a gente tem autores nacionais tão Uhum. bacana, né? É. Tão bacanas, e o nosso objetivo é fazer essa divulgação, né? Mostrar o que o mercado livreiro tem de bom, né? E o que está sendo produzido é, no, no- pelos nossos autores. Uhum. Então, parabéns mais uma vez. Maíra virou xodó meu e da Luísa, da minha filha. E eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo, que acompanhe o Livreirinhos, tenha acesso ao livro, porque é uma leitura que vale muito a pena, e que é muito raiz nossa, muito brasileira, né? Que fala Uhum. da cultura indígena, é muito bonito. Então, mais uma vez, Raquel, obrigada, sucesso com mais esse lançamento, e a gente está super à disposição, tá bom? Maravilha! Parceria tudo nessas horas, né? Aumentar essa rede aí. Sem dúvida, sem dúvida. Queria agradecer a Sônia Araripe, que também está aqui com a gente, Soninha. Foi ela, inclusive, que me apresentou a você, né? Me encaminhou aí o teu material, enfim. É ela que fez também, graças a ela, a gente conseguiu essa ponte aí. Obrigada, tá, Soninha? Um beijo grande. Olha, agradeço também. Valeu. Muito E um querido. beijo para todos, boa noite. E dia 17, todo mundo no lançamento de Maíra. E Dia da Criança, dê livros para as Dê crianças. livros de presente, com De certeza, magia, né? com Dê sonhos. certeza. Um beijo Valeu, grande, tá? Muito querida. obrigada, Raquel. Eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.